Olá, meu aluno! Radiografia da cartilha 2020, redação Enem. Hoje falaremos da competência número 3. Uma competência muito importante, porque é o projeto de texto. Este projeto de texto nasce na introdução. O projeto de texto é aquilo que você vai falar no segundo parágrafo, aquilo que você vai falar no terceiro parágrafo. O projeto de texto ele está organizado justamente com também a proposta de intervenção. Então, é uma competência muito importante para você, um cuidado muito grande na competência número 3. Vamos entender bem quais são os conhecimentos e as preocupações que você deve ter com a competência número 3. Até mesmo porque essa competência, ela envolve todo o seu texto, não é? Como projeto de texto, como esquema projeto de texto, evidentemente ela possui esta finalidade de mostrar toda a sua redação. Então, organize, em primeiro lugar, a ideia. É fundamental. Veja, a competência número 3, ela versa, então, sobre aquilo que é importante saber, projeto de texto. É um esquema que você organizou. E nesse projeto de texto, evidentemente, você seleciona os argumentos. É nesse projeto de texto que nós relacionamos o sentido entre as partes do texto. Digamos, você falou de causas e de consequências, ou você falou no segundo parágrafo do ontem, aquilo que ocorreu ontem, e no terceiro, hoje. Então, são relações de sentido entre as partes, que dá justamente a progressão temática. A progressão temática também é visualizada justamente nessa competência número 3. Então, olho vivo, por quê? Porque é o momento em que você vai desenvolver os seus argumentos. Para isso, fique atento aí e atenta ao nível 5, aquele que vai dar 200 pontos para você. Apresente informações, apresente fatos, apresente opiniões relacionadas e relacionados, evidentemente, ao tema, de forma consistente, organizada, configurando autoria. Professor, o que é autoria? As minhas ideias não ficaram presas aos textos motivadores. Isso é importante para nós. Por isso que o projeto de texto, esta competência, ela possui em si o projeto de texto estratégico. Ele é claro e ele é estratégico. Ele possui organização de argumentos. O corretor, ao terminar a sua introdução, ele já sabe o que você deve falar no segundo parágrafo, o que você deve falar no terceiro parágrafo. Isso nós chamamos de seleção de argumentos. E é claro, justamente para defender o seu ponto de vista. Observe bem, a questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população brasileira não frequentam tal ambiente. Aqui nós paramos porque nós falamos, até aqui onde eu li, é a contextualização, é a apresentação do tema. Agora, nós devemos fazer uma problematização, trazer a abordagem completa, como nós já discutimos, e mostrar o projeto de texto. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. E convém analisar. Quando você diz assim, convém analisar as causas e os impactos, é isso que nós interpretamos como um projeto de texto claro e estratégico. Claro, por quê? Causas e impactos. Estratégico, por quê? Porque primeiro virão as causas e a seguir as consequências, que são os impactos negativos para a sociedade. Então, mire-se bem. Competência número 3. Tem que evitar informação, fato ou opinião que venha ali, uma opinião solta no texto.
sem aparecer para defender o tópico frasal. E lembre-se de que há uma limitação no número de linhas, não é? E por esse motivo, seu texto deve ser constituído apenas por informações, ou fatos, ou opiniões, argumentos que sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Não fique trazendo, não fique falando muito. Olha, ele já disse aí, veja a cartilha já chamando a atenção de você, o número de linhas. Então, um parágrafo deve ter 4 a 5 períodos. Então, o número de linhas limita justamente a generalização. Evite perder tempo e linhas em sua redação com informações irrelevantes, informações repetidas, informações excessivas, de maneira alguma. Esta é a recomendação, então, para a competência número 3. Projeto de texto, seleção de argumentos, onde? Na introdução. E depois buscar, evidentemente, aquilo que eu já falei na aula anterior, fatos, opiniões, autores, para justamente defender bem essa argumentação. E aí, é claro que nós temos um caminho muito importante para conseguir exatamente isso, é a organização, logo na introdução. O projeto de texto, então, ele nasce da abordagem completa, leu bem a frase temática, trabalhou bem os textos motivadores, e agora você vai selecionar. Então, eu vou selecionar, olha, não ocorre o acesso do cinema no Brasil, seja por falta de investimento, ou seja pelo alto preço do ingresso. Então, esse é o projeto de texto. Ou como nós vimos, diante disso, resta analisar as causas e os impactos negativos a que a sociedade encontra-se submetida. Tudo bem? Então fica aí para você essa recomendação, essa dica rápida quanto à competência número 3. A competência número 3, ela envolve justamente o projeto de texto. E guarde uma coisa, se nós não tivermos a atenção no projeto de texto, a proposta de intervenção também será prejudicada. Olho vivo aí, competência número 3, liga-se à competência número 5, porque se eu não compreendi o tema, se eu não selecionei bons argumentos e pertinentes ao tema, o que eu vou propor? Tudo bem? Então, um abraço para você, um bom vestibular, uma boa redação e muito cuidado aí com a competência número 3.